Você está no Além da Fama TV, o canal que te mostra o lado mais desconhecido por trás das câmeras e dos holofotes. Hoje nós vamos relembrar a história de alguns ex-participantes do BBB Brasil que, depois da fama, tiveram finais tristes e partiram cedo demais. Eles divertiram, emocionaram e marcaram o público dentro da casa mais vigiada do país. Mas suas trajetórias na vida real tiveram um desfecho que muita gente nem imagina. Fica comigo até o final desse vídeo para conhecer em detalhes quem foram esses ex-BBBs, como era a vida deles depois do programa e o que aconteceu em cada caso. Desde 2002, o Big Brother Brasil se tornou um fenômeno de audiência, transformando anônimos em celebridades da noite para o dia. Foram centenas de participantes ao longo dos anos, milhões de votos, incontáveis histórias, polêmicas, romances e brigas que pararam o país. Mas em meio a tantos rostos que ganharam fama, alguns acabaram tendo um destino trágico e hoje fazem parte de uma lista que quase nunca aparece nos programas de TV, a dos ex-BBBs que já morreram. Muita gente se pergunta, será que morreram muitos participantes do BBB? O que aconteceu com eles depois da fama? E é exatamente isso que vamos responder agora, relembrando 4 nomes que marcaram o reality e que nos deixaram cedo demais. Mais do que relembrar polêmicas ou momentos dentro da casa, a ideia aqui é olhar para essas histórias com respeito, enxergando o ser humano por trás do personagem de reality show. Vamos começar pelo BBB 4. Entre os participantes daquela edição, um dos que mais chamou a atenção do público foi Edilson Buba, um empresário paranaense de fala mansa, sorriso fácil e jeito emotivo. Dentro da casa, ele se tornou conhecido não só pelo carisma, mas também pelos momentos em que chorava de saudade da namorada, o que aproximou muita gente da história dele. Buba não chegou à final, foi eliminado antes de disputar o prêmio máximo, mas deixou uma boa impressão no público que acompanhou sua trajetória. Fora do programa, a vida de Buba não foi nada fácil. Depois da exposição na TV, ele voltou à sua rotina, mas em pouco tempo enfrentou um dos maiores desafios que uma pessoa pode encarar, a descoberta de um câncer. A doença atingiu a região do abdômen e o fez passar por um tratamento pesado, com internações, procedimentos médicos e mudanças drásticas na rotina. Mesmo assim, ele manteve a postura de alguém que luta até o fim, cercado por pessoas próximas e tentando seguir em frente. Infelizmente, Edilson Buba acabou morrendo ainda jovem, com pouco mais de 30 anos. A notícia chocou quem lembrava dele como o cara do BBB que vivia sorrindo e se emocionando na frente das câmeras. Sua partida se tornou um dos primeiros grandes choques para os fãs do reality, que começaram a perceber que, longe da casa vigiada, a vida desses participantes pode ser bem mais dura do que parece na TV. Saindo do BBB 4, a gente pula para o BBB 9, uma edição que, curiosamente, concentra 3 histórias tristes dessa lista. Um dos nomes mais marcantes dessa temporada foi André Almeida, conhecido por todos simplesmente como André Cowboy. Ele entrou no programa com a imagem de homem do interior, chapéu na cabeça, jeito simples, voz tranquila e um estilo que misturava simpatia e timidez. Apesar disso, ele não ficou muito tempo no jogo, sendo eliminado ainda no início da edição. Depois do BBB, André continuou a viver longe dos grandes centros, mantendo um estilo de vida mais rural, em chácara, sítio, com a família. Ele chegou a dar algumas entrevistas após o programa, contando como era a experiência de entrar e sair tão rápido do confinamento, mas com o tempo foi se afastando dos holofotes e levando uma vida mais reservada. Parecia que a fama, para ele, era um capítulo que havia ficado no passado. O que poucas pessoas imaginavam é que o fim da história de André Cowboy seria marcado por violência. Anos depois de sua participação no reality, ele foi assassinado em uma chácara no interior de São Paulo. O caso envolveu invasores e disparos de arma de fogo, pegando a família de surpresa e terminando em tragédia. A morte de André deixou a esposa, filhos e amigos em choque e também impactou quem lembrava carinhosamente do cowboy do BBB. Foi um daqueles momentos em que o público percebe que, por trás da figura engraçada do programa,
existia um pai de família, um marido, um homem comum tentando seguir a vida. Ainda no BBB 9, outro personagem que ficou na memória coletiva foi Norberto Cândido dos Santos, mais conhecido como Vô Nonô. Ele entrou no programa já na terceira idade, chamando atenção por ser um dos participantes mais velhos a pisar na casa. Enquanto a maioria dos brothers tinha pouco mais de 20 ou 30 anos, Nonô chegou com o olhar de quem já tinha vivido muita coisa, trazendo um contraste interessante para a convivência. Dentro da casa, ele ganhou o carinho de parte do público pelo jeito simples, por alguns momentos de bom humor e também por protagonizar cenas em que a diferença geracional ficava evidente. Apesar disso, a passagem de Nonô pelo programa não foi longa. Ele foi eliminado ainda na primeira metade da edição, voltando rapidamente para a vida fora das câmeras. Depois do reality, Vô Nonô voltou à sua rotina, cercado pela família e amigos. Com o tempo, problemas de saúde começaram a marcar essa fase da vida. Anos após a participação no programa, ele acabou desenvolvendo um câncer, doença contra a qual lutou até não resistir mais. Sua morte foi divulgada pela imprensa e muitos relembraram com carinho aquele senhor que por alguns dias dividiu o mesmo teto com participantes bem mais jovens no BBB 9. A história de Vô Nonô mostra um outro lado. Não se trata de alguém que morreu em circunstâncias violentas ou por uma escolha arriscada, mas sim de uma realidade comum a muitas pessoas: o envelhecimento, a doença, a despedida cercada de família. Para quem acompanhou o reality, ele nunca foi apenas o velhinho do BBB, mas um personagem que representava uma geração inteira dentro de um programa feito basicamente por jovens. Fechando esse conjunto de histórias, ainda no BBB 9, temos Josiane, que marcou a edição de uma forma diferente. Ela não entrou direto pela porta principal da casa. Foi uma das primeiras participantes a vir da famosa Casa de Vidro, atração paralela em que o público acompanha pessoas confinadas em um espaço transparente dentro de um shopping. Josiane chamou atenção pela beleza, pelo jeito mais contido e pela curiosidade de ser uma das novidades do formato naquele ano. Dentro do BBB, sua trajetória foi relativamente discreta, sem grandes brigas ou escândalos. Ela participou das dinâmicas, formou alianças, deu depoimentos no confessionário e, como muitos outros, acabou eliminada antes de chegar perto da final. Depois do reality, tentou seguir novos caminhos, incluindo a música, e seguiu a vida longe do nível de fama de outros ex-BBBs que explodiram na mídia. Anos mais tarde, a história de Josiane ganhou um tom trágico. Ela enfrentou problemas de saúde sérios, envolvendo um aneurisma cerebral. Durante um procedimento cirúrgico para tratar essa condição, sofreu complicações e teve um AVC, do qual não conseguiu se recuperar. Sua morte, ainda relativamente jovem, deixou marido, filho e uma trajetória interrompida de forma brusca. Essa é daquelas histórias que fazem o público lembrar o quanto a vida é frágil, independente de fama ou exposição na TV. Muita gente que viu Josiane apenas como mais uma participante do BBB 9 provavelmente nem imaginava o drama que ela enfrentaria anos depois, longe da casa, longe dos holofotes, lidando com questões de saúde graves. Quando a gente junta esses 4 nomes, Edilson Buba, André Cowboy, Vô Nonô e Josiane, percebe que apesar de todos terem passado pelo mesmo programa, as trajetórias de vida foram completamente diferentes. Temos histórias marcadas por doença, por envelhecimento, por violência e por complicações médicas inesperadas. O que une todos eles, além do rótulo de ex-BBB, é o fato de terem deixado uma memória na cabeça de quem acompanhou o programa e se apegou àquelas figuras por alguns dias ou semanas. É curioso perceber que de tantos participantes que já passaram pelo Big Brother Brasil, o número de mortes é pequeno, mas cada uma delas carrega um peso emocional gigante. Para a família, eles nunca foram ex-BBBs, e sim pai, mãe, filho, filha, amigo ou amiga. O reality foi apenas um capítulo em vidas que tinham muito mais camadas, problemas, sonhos e desafios do que aquilo que a gente vê editado em 1 hora de programa por dia. Se você chegou até aqui, conta para mim nos comentários. Você lembrava da história de todos esses ex-BBBs? Qual deles mais marcou você dentro do programa? O carismático Buba, o André Cowboy, o Vô Nonô ou a Josiane da Casa de Vidro?
Aqui no Além da Fama TV, a gente sempre traz o lado humano por trás dos famosos, mostrando que a vida real continua depois que as câmeras se desligam. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, cuide-se, valorize sua vida e a das pessoas que você ama, e a gente se vê no próximo vídeo.